tem coisas que nós não deveríamos aceitar depois dos 50. Mas falando sinceramente, eu acredito que nós não deveríamos aceitar em fase nenhuma da nossa vida. Muitas vezes a gente aceita coisas que vão perdurando aí por uma vida toda, por medo, por, por medo de ficar sozinha, para não frustrar o outro, para conviver melhor com as pessoas e por muitos outros motivos. Mas o que faz uma mulher com 50, 60, até mais, ainda ter essas atitudes, ainda fazer essas coisas das quais eu falo aqui nos vídeos? É porque eu acredito, tá? O meu modo aqui de pensar. Eu acredito que nós viemos de uma geração completamente diferente. Nós somos, quem é aí da época de 60, de 70, como eu, foram criadas de maneiras completamente diferentes de hoje, de como nós criamos até os nossos filhos. Então, quem tem 50, 60, 70 anos, 80, que eu tenho pessoas aqui no canal de 80, mais de 80 anos, e um beijo para vocês, eu sei que vocês aí me assistem. É a época que a gente foi criada, é a forma com que a gente via o mundo naquela época, completamente diferente da época de hoje. Para vocês terem uma ideia, a gente vem da época analógica. A nossa geração passou por essa transformação toda. Então, nós somos a última geração que teve as duas partes, tanto o analógico quanto o digital. E as IAs que chegaram aí, né? Então, a gente tem tudo isso. Então, é óbvio que a nossa cabeça, as nossas mudanças internas foram muito profundas. Muita coisa mexeu com a nossa cabeça, com o nosso emocional. A gente viu que muita coisa que a gente fazia já não faz sentido, já não encaixa mais nesse mundo e a gente precisa se adaptar. Então eu acho que para a nossa geração as coisas foram bem mais complicadas do que até para a mais antiga, para outra que não chegou a acessar esse mundo hoje digital. Então ele ficou lá no analógico, a vida dele era simplesinha ali. Nós não, nós tivemos toda essa mudança, nós passamos por todo esse processo e a gente precisa se adaptar. A gente precisa entender que o mundo mudou e que as coisas mudaram. Então, muita coisa do que a gente não aceita mais, do que eu, não aceito mais, do que eu não faço mais, também vem dessa troca, dessa mudança que é de mentalidade mesmo, de você falar, não, isso aqui já não cabe mais, isso aqui nesse mundo já não dá mais, não encaixa mais. Mas também tem muitas coisas simples do dia a dia que eu fui mudando, que eu fui modificando, que eu fui olhando, falando, ó, isso aqui não dá mais. Aqui eu fazia até agora, mas de agora em diante isso aqui não cabe mais na minha vida, não dá mais para eu viver dessa maneira. E é isso, gente. Eu trouxe a segunda parte desse vídeo porque eu achei muito importante a gente falar sobre isso. E eu escolhi aqui a dedo algumas para a gente falar hoje, tá bom? E vamos para a primeira delas. Impor a minha presença em ambientes ou relações onde a afinidade já acabou. Sim, gente, isso é uma coisa que eu demorei muito para cair a minha ficha sobre isso. Às vezes a gente fala assim, minha afinidade com aquele grupo ou com aquela pessoa já não cabe mais. Mas você já pensou também que às vezes a afinidade do outro lado também não cabe mais em você? E mesmo assim, às vezes a gente tenta manter uma presença, uma constância, um relacionamento. E eu não falo só do relacionamento de casal mesmo. Eu falo também, às vezes, de amizade, de grupo, de parcerias. Tem muitas coisas que a gente vai, ao longo do tempo, elas vão esvaziando, sabe? Principalmente quando a gente não rega muito, ou às vezes vão ficando conflitos passados, sabe? Coisas que vão acontecendo ao longo da vida e aquilo ali vai criando... Sabe quando você corta alguma coisa e depois você tenta remendar um copo, ou até a pele da gente mesmo, uma cicatriz? Você
né, vai lá, sutura, mas ficam vários pontinhos, nunca mais vai ser igual? É uma analogia, mas o que eu quero dizer para você é que em muitos relacionamentos isso também é verdade. Então, quando a gente já viveu algum tempo, a gente vai entendendo que a gente não cabe mais naquele lugar. Aquilo ali já foi, algumas feridas foram construídas ali ao longo do tempo e a gente já não dá mais. E às vezes não é só do nosso lado, é do lado do outro também. Então, essa é uma coisa, impor a minha presença em ambientes e relações onde a afinidade já acabou. E por N motivos. Então, quando eu vi que tinha lugares que eu ia, que eu até insistia, mas que aquele outro lado ali, ele já não estava mais, sabe, fluindo, eu falei, opa, eu tenho que enxergar e tenho que entender. E o autoconhecimento nos ajuda muito nessa parte, para a gente entender quando realmente algo acabou, algo findou, tá bom? Me preocupar com o que as pessoas pensam de mim. Eu já fui muito preocupada, principalmente em falar de certos assuntos, porque eu achava assim, mas as pessoas têm uma visão de mim se eu abrir alguma coisa sobre minha vida, ou sobre meus relacionamentos, ou sobre a minha família, a pessoa vai achar isso ou vai achar aquilo. Uma coisa que eu entendi é que as pessoas vão falar da gente de qualquer maneira. Então, para mim, isso já não importa mais. Eu perdi isso há muito pouco tempo. Eu tinha muito receio de muita coisa, eu tinha muito medo de muita coisa, eu guardava muita coisa para mim, só para mim. Até criar esse canal aqui para mim foi muito complicado, porque falar das minhas coisas, das minhas vivências, sempre foi muito complicado para mim, muito difícil. Muita coisa guardada há muito tempo, parece que a gente vai, sabe, virando um baú e ali vai guardando coisa velha, coisa velha, coisa velha, e aquilo já está até mofado. Então, eu acho que o canal me ajudou a falar também, a soltar um pouco daquilo que estava preso. Então, hoje, gente, eu não ligo mais para o que as pessoas falam ou pensam, para mim não importa. Importa é a minha pessoa e a minha família e os que, né, obviamente eu amo e quero perto de mim. Terceiro, opinar sem ser chamada. Sabe, ficar dando pitaco, ficar dando opinião. Nossa, eu já fui uma pessoa muito, de dar opinião para tudo, de querer saber de tudo. E no fim eu entendi que a gente não sabe de nada. Por mais que a gente estude, por mais que a gente aprenda, por mais que a gente leia, quando você presta atenção mesmo nas coisas, quando você observa quão grande é esse mundo, você para e pensa, gente, eu não sei de nada. Cada hora tem mais coisas, tem mais aprendizado, e a gente só sabe um mínimozinho de algumas coisas, e aí a gente já se acha professor do mundo, já se acha especialista em algo. Eu fui essa pessoa e hoje eu entendi que eu só sei que nada sei, como diz, né, o filósofo. Mas é isso. Eu opino muito pouco e só quando realmente sou perguntada. Me meter na vida de filhos adultos. Eu sempre interferi muito na vida dos meus filhos quando eles moravam em casa. Interferi assim. Sempre exigi deles muita coisa, estudo, profissão e comportamento, isso e aquilo. Então, para mim, me desligar disso, soltar essas amarras aí que eu tinha, foi bem difícil, foi um processo para mim, não foi uma coisa fácil assim, me desligar. Eu nem sei se eu sou desligada deles, emocionalmente eu sou muito ligada com eles ainda e acho que isso vai ser para a vida inteira. Mas o que eu falo hoje, e eu tento muito me policiar, é não interferir na vida deles de adultos e morando fora de casa. Hoje eles moram cada um na sua casa, tem os seus relacionamentos. Então, a gente como mãe, parece que fica assim, sabe? Coçando para poder querer falar alguma coisa, para querer tirar o filho de alguma situação, para poder aconselhar. Mas eu vi que é em vão. Depois que os filhos crescem, o que você fez, você fez. O que você não fez, não tem mais como. Às vezes você pode até dar uma opinião, como quando perguntado, e assim mesmo,
quando é opinião de mãe, eu vejo por mim, tá, gente? Estou falando aqui de mim, do que eu enxergo. Não é muito bem aceita. Sempre tem ali aquela vivência, algumas coisas ali que eles acham que você está passando do limite, mas hoje eu tento me policiar da melhor maneira possível para não interferir, por mais que às vezes me doa, por mais que às vezes seja bem difícil. A gente quer dar um conselho, a gente quer ali interferir em alguma coisa, mas tem que tomar muito, muito cuidado, porque senão ao invés da gente atrair, a gente repele, e repele com muita facilidade, tá bom? Apressar decisões por pressão externa. Isso é uma coisa que eu aprendi e já faz algum tempo. Tudo que é muito, tem que ser muito rápido, muito ligeiro, muito para agora, não serve para mim. Eu fujo, eu pulo fora. Tem que ser agora, porque agora esse projeto é agora, esse negócio é agora, essa compra é agora. Tudo tem que ser para já, urgente, não é para mim. Tudo para mim, na minha vida, tem que ter um tempo de maturação, um tempo de observação, um tempo ali para você saber se aquilo realmente é para você ou não. Mesmo assim, a gente pensando, tendo esse tempo, muita coisa não dá certo. Agora imagine você fazer as coisas por impulso, na pressão do outro, no tempo do outro. Não, é no meu tempo. Se você está com muita pressa, então vai procurar uma pessoa que vai te ajudar nessa questão. Agora, para mim, na minha vida, tem que ser no meu tempo, tá? Vamos lá. Sexto, entrar em discussões longas ou ficar me explicando por decisões simples. Eu não discuto para convencer e nem fico me explicando por escolhas que são minhas. Eu era uma pessoa que eu tentava convencer os outros da minha opinião, do que eu achava sobre aquele assunto. Eu já fui essa pessoa, uma pessoa chata. Porque quem é assim é chato. Ninguém gosta de estar perto de uma pessoa que, nossa, só a opinião dela vale. Ela sempre quer te convencer da opinião dela. E eu já fui essa pessoa. Já fui, sim. Eu tentava convencer a pessoa de qualquer assunto ali, eu achava que eu sabia mais, aí tentava convencer a pessoa do meu ponto de vista. Que loucura! Hoje eu olho assim, observo, falo, meu Deus, que loucura! Isso é totalmente assim, hoje na minha visão, né? Uma situação totalmente descabida. Eu realmente falo para você, não seja essa pessoa, porque eu fui e é desagradável. Às vezes a pessoa não tem coragem de falar para você ali na sua cara, mas por trás ela fala, que pessoa inconveniente, que pessoa chata, que pessoa isso e aquilo, né? Explicar também sobre as minhas escolhas. Eu escolhi alguma coisa, por que você vai fazer isso? Por que você vai fazer aquilo? Eu procuro sempre assim, eu explico para quem eu realmente acho que devo explicar, mas assim, é simples. É alguma coisa, vou falar, por que eu vou viajar? Porque eu quero viajar, porque para mim é o momento, porque eu quero viver um pouco, e é isso. Não tem que ficar, mas eu não sei o quê, mas não sei o quê, contando todo a minha vida, fazendo todo um contexto para explicar para a pessoa. Eu acho que não vale a pena. Bom, gente, se você ficou até aqui nesse vídeo, aí nós já estamos com bastante tempo de vídeo, vai lá, dá seu like aí, por favor, se você tá gostando. Comenta depois aqui muito nesse vídeo, tá bom? Para engajar, para que eu consiga aí alcançar mais pessoas, tá bom? Sétimo deles, manter relação sem reciprocidade. Isso aqui eu acho que é bem parecido com o que eu já falei lá no número 1. Você manter relacionamento que já está quebrado, que você tenta ali ter uma convivência com aquela pessoa, mas no fundo você está vendo que a pessoa nem quer mais estar perto de você. Você manda mensagem, a pessoa não responde, você liga, a pessoa ignora a sua ligação. Quando você encontra a pessoa ali num grupo ou em alguma situação, você vê que a pessoa está ali meio te cumprimenta, né? Cumprimenta. Agora eu fiquei meio assim, duvidando aqui. Mas a pessoa te cumprimenta por educação, você vê que não tem ali mais uma ligação e mesmo assim você está tentando. Gente, quando eu vejo que acabou, realmente. Hoje eu sei finalizar um ciclo. O que demorou muito para mim fazer na vida foi aprender a finalizar um ciclo e hoje eu sei bem fazer isso, tá bom? 8. Ignorar sinais claros de que algo já acabou.
Quando eu falo ignorar sinais claros, gente, tudo na vida tem sinais. Quando alguma coisa termina, vamos supor, o seu casamento acabou, ou aquela amizade de muito tempo acabou. Se você for fazer uma análise de tudo o que aconteceu, friamente, assim, sem aquela coisa da emoção muito forte, né? Porque a gente fica muito emocionado com muita coisa. Você começa a pensar em pequenas coisinhas que aconteceram ao longo dos anos, ao longo do tempo, e você vai percebendo que muita coisa você podia ter, ter questionado bem antes, mas você foi ignorando sinais, porque nada acontece do dia para a noite, não é assim. Um relacionamento não termina assim. O casal tá maravilhosamente bem, de repente acorda e ó, acabou aqui o amor, acabou aqui, tchau, obrigado, cada um vai pro seu lado. Não é assim. Há um desgaste, há sinais nas amizades, nos grupos, nos relacionamentos, tudo há sinais. E a gente tem que estar atento a isso. Quando uma amizade minha acabou de muitos anos, de mais de 10 anos, quando acabou a amizade, depois eu comecei a analisar sobre comportamento, das coisas que já vinham acontecendo, e eu vi que já tinham sinais ali. E eu que não me atentei, porque tudo tem sinais, tá? A gente é que fica aí, sei lá, parece que tem um véu, você tá vendo, tá na sua cara e você não quer ver. Então comigo aconteceu isso e hoje eu presto muita atenção aos sinais. 9. Tratar falta de educação como se fosse o jeitinho da pessoa. Ah, mas não liga não, é o jeitinho dela. Ela é assim mesmo. Gente, não é. Quando a pessoa ela sempre te trata com falta de respeito, ríspido, às vezes a pessoa tá bem ali numa situação, de repente a pessoa já, sei lá, muda o humor completamente, já te fala coisa. Aquela pessoa que sempre quer despejar coisas ali, principalmente do passado, em cima de você, te trata ali com falta de respeito. Eu não aceito mais não, gente. Eu não vou brigar, porque eu tô numa época aqui que eu quero paz na minha vida, eu procuro a paz, a tranquilidade. Por mais que não seja fácil, a gente vive nesse mundo e a gente passa por muitas situações complicadas do dia a dia e nem sempre a gente alcança, né? Nós não somos Buda, né? Nem monges ali tibetanos que vamos conseguir a paz o tempo todo. Não, mas a gente tenta, a gente busca, né? E é isso, tá? Então eu não lido mais com pessoas mal educadas como se fosse o jeitinho dela, que tem pessoas que para conviver ele prefere ignorar certos sinais e hoje já não, para mim não dá, tá bom? 10º deles, manter rotina que não faz mais sentido só por costume. Só porque sempre foi assim não quer dizer que me serve agora. Nós, principalmente nós, vamos falar agora mulheres aí de mais de 50, 60 por aí vai, nós tínhamos muito costume de manter ali uma rotina. Por mais que às vezes aquilo fosse pesado, aquilo fosse maçante, aquilo fosse estressante, aquilo fosse difícil emocionalmente, mas eu sempre fiz assim, mas eu fui acostumada assim, mas eu fui criada dessa maneira, então deixa, as coisas têm que ser assim mesmo. E a gente vai empurrando muitas coisas com a barriga. Então, hoje, quando eu percebo que aquilo não faz mais sentido para mim, que aquilo não me cabe mais, mesmo que eu já venha fazendo isso há muito tempo, eu mudo a rota. Ontem eu estava conversando com uma menina que eu fui fazer a unha e ela, conversando comigo, ela falou assim, Mara, o que eu gosto de você é porque você não tem medo de mudar, você não tem medo de buscar, você não tem medo de abrir um novo negócio, de falar, isso aqui não tá bom, eu vou por aqui. Eu não, gente, eu não tenho. E isso me ajuda a viver, me ajuda a ser quem eu sou, me ajuda a ter mais paz, a encontrar mais o meu caminho. Porque se a gente fica sempre assim, mas eu só fiz assim a vida toda, mas é isso. Até uma comida. Você sempre fez sua comida da mesma maneira. Você não experimenta nenhum tempero diferente. Sempre vai ter aquele mesmo gosto. Que tal mudar um pouco? Que tal temperar de uma maneira diferente? Usar um tempero diferente?
Eu tô falando assim uma comida, mas eu acho que você entendeu que é para tudo na vida, tá? Relacionamento, parcerias, negócio, trabalho, tudo. A gente não precisa viver uma vida toda da mesma maneira, tá? Vamos lá. Entrar em discussões sobre política, religião ou assuntos polêmicos. Outra coisa aqui que eu já fiz, tá? Eu sempre discuti sobre política, sobre futebol nem digo porque, né, não dá. Eu não entendo muito de futebol não, apesar de ter o meu time, mas eu não me importo. Sempre gostei muito de jogo do Brasil e até hoje eu assisto, mas bem pouco também. Mas é isso, mas eu discutia sobre política, sobre assuntos polêmicos, por exemplo, aparecia algum assunto ali e eu, nossa, já era a entendedora master bless desse assunto. Que ridículo. Hoje eu me vejo, gente, eu falo, gente, pelo amor de Deus, Simara. Eu já queria entender tudo sobre aquilo ali. Mas hoje, gente, pelo amor de Deus, não me fala de religião, de assuntos polêmicos. Às vezes eu converso dentro de casa sobre alguma coisa que tá ali, que surge, né? Mas, principalmente aí sobre as mulheres, eu quero fazer um vídeo sobre o que está acontecendo hoje com as mulheres. E a gente discutiu por a causa disso tudo, mas assim, em casa, entre pessoas, o lugar seguro de você comentar, sabe? Não assim com pessoas que você não conhece direito, em lugares aleatórios, de forma nenhuma. Política mesmo, eu não entro mais nesse assunto, porque é um assunto que realmente eu acho que hoje ninguém consegue se entender mais. Mas é isso, tá? Se vocês quiserem que eu traga mais algumas, vocês comentem aí. Se você tem alguma aí que eu não falei, comenta aqui nos comentários. Fala aí para mim o que você também deixou de fazer depois dos 50 anos, ou antes, porque eu vejo meninas comentando, eu acho muito legal. Meninas de 30 anos falando, isso aí eu já não faço mais há muito tempo. Então, nossa, que bom que essa geração está trazendo esse fôlego, está entendendo as coisas assim de uma maneira bem bacana. Olha, isso é maravilhoso, porque é sinal que o mundo tá indo aí por um lado bom, né? Com as pessoas certas, com pessoas com mentalidade esclarecida, com mulheres aí bem mais sábias, eu digo assim, bem mais, né, ligadas, antenadas nas coisas do que nós fomos na nossa geração. Eu não estou dizendo que nós éramos burros, gente, pelo amor de Deus, muito pelo contrário. Mas eu estou dizendo que a gente demorou mais para entender certos tipos de coisa, pelo menos eu, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, dá o seu like, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.